Galera, meu nome é Denilson e sou professor de inglês há mais de 15 anos. E hoje eu vou explicar para vocês como eu estou aprendendo francês. Eu sei, vocês clicaram aqui porque vocês querem saber sobre o inglês. Porém, deixa eu explicar. Eu fui para os Estados Unidos com 6 anos de idade. Lá, eu ia para a escola e ficava na escola 6 horas por dia. Sem contar também com as aulas de ESL que eu tinha lá. O que é ESL? São aulas especializadas que eles dão para imigrantes para aprender o inglês. Então o que aconteceu comigo? Dentro de 6 meses eu já estava fluente no inglês. Hoje eu sei, aqui no Brasil, meus alunos não têm essa experiência. Eles têm tempo limitado para estudar, não são crianças, não tem aquele contato o dia inteiro com o inglês, não tem pessoas para quem conversar com eles em inglês. Eu queria me colocar no lugar dos meus alunos. Então eu decidi aprender francês. Eu estudei francês por 5 meses, dentro de um tempo de mais ou menos 1 ano. E aqui está o resultado. Ok, pour vous que me connaissez pas, je m'appelle Denilson, je suis professeur d'anglais depuis 15 années. Je suis en train d'apprendre le français parce que je veux ser comme mon élève se sent. Je veux être le meilleur professeur que je peux être. Donc, j'utilise ces expériences pour améliorer mon habilité comme un professeur. Et aujourd'hui, je vais te montrer como je fais. Caraca, isso foi bastante. Eu provavelmente cometi um monte de erros aí. Porém, dá pra ver que o francês está saindo da minha boca. Sou longe de fluente e tenho muito ainda para aprender. Mas eu tô aprendendo e hoje eu consigo quebrar um galho, como se diz. Eu estudei francês durante 5 meses, dentro de um tempo de mais ou menos 1 ano. Junto com o que eu tenho observado nos meus alunos e essa minha experiência aprendendo francês, eu quero passar para vocês 7 princípios para ajudar vocês a chegar à fluência o mais rápido possível. Então, a primeira coisa que eu percebi, motivação é muito importante. No meu exemplo, eu tenho 3 razões a aprender francês. A primeira razão é, eu sinto bem quando eu consigo conquistar uma coisa difícil. E vamos falar sério, aprender uma língua é difícil. Segundo, eu tenho a curiosidade de conhecer a França. Eu sempre quis viajar pela Europa. E meu terceiro motivo, eu queria demonstrar para os meus alunos que sim, é possível aprender uma língua em menos de 5 anos. Agora, você não precisa de ter motivos grandes. O seu motivo pode somente ser, porque eu gosto de aprender coisas novas. Isso é um motivo bacana. Só que o seu motivo tem que ser mais importante do que o próximo jogo de futebol, ou do que aquele churrasco no final da semana, ou do que passar aquele tempinho no barzinho com os amigos. Por que isso é importante? Porque se você não tem esse motivo, você vai simplesmente fazer a coisa mais fácil. E falar sério, sentar no sofá comendo chips, comendo pipoca, assistindo filme, é fácil pra caramba. Agora, só motivação não é o suficiente. Nós precisamos também de dedicação e disciplina. Mesmo se você gostar de aprender coisas novas e for prazeroso você sentar e estudar, você não vai sempre ter a vontade de fazer isso. Eu sei, disciplina é difícil. Eu estudei francês por 5 meses, dentro de mais ou menos 1 ano. Aquele tempo que eu não estudei era porque a Netflix me chamava. Professor, mas eu trabalho. Professor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho academia, eu tenho que estudar, tenho isso. Gente, se for importante para você, você vai encontrar o tempo. O mínimo que você deveria dedicar é 30 minutos por dia. Então, esses primeiros 2 princípios, né, a motivação e a disciplina, é bom para você fazer basicamente qualquer coisa na vida. Mas agora eu vou passar para vocês os princípios específicos mesmo para aprender uma língua, tá? Então, o terceiro princípio é montar uma base. Então, o que é essa base? Eu estudando francês, eu comecei primeiro estudando o verbo ser ou estar. As primeiras 100 palavras de uma língua compõem 50% da língua escrita.
O que que isso significa? Se você estiver assistindo um filme e você está com as legendas, se você conhecer aquelas 100 primeiras palavras mais utilizadas, você já entende 50% das palavras que passam na tela. As primeiras 1000 palavras são 80%. E é isso que eu sugiro. Aprenda as primeiras 1000 palavras de uma língua. Então, parte da base também é aprender na língua como você faz uma frase no presente, tá? Tipo, eu como maçãs. No presente progressivo, eu estou comendo uma maçã. E no passado, eu comi uma maçã. Você também tem que aprender perguntas de sim ou não. E você também precisa de aprender perguntas abertas. São as perguntas que começam com as 7 palavras-chave. Quem, o que, quando, onde, porquê, qual e como. E, para te ajudar, a NBE também está montando um playlist usando as frases do próprio curso Rapid English, que você possa acessar pelo YouTube. A quarta coisa que você precisa de fazer, começa a assistir seriados. E por que eu falo seriados, entre aspas? Coloquei um filme em francês para assistir. Não deu muito certo, porque eu não entendia quase nada. O filme era muito longo e tinha muitas palavras que eu não conhecia. E aí eu demorava 1 hora para passar 5 minutos do filme. Nós aqui sugerimos o Peppa Pig. O Peppa Pig é excelente para aprender inglês. Primeiro, os episódios só são 4 ou 5 minutos. Tudo que aquela porquinha faz, o narrador está explicando. Ela faz coisas do cotidiano. Ela brinca com o irmão, ela vai pra cama, ela escova os dentes. Então as palavras da Peppa são bem mais fáceis de aprender. É no mínimo 5 vezes que você vai assistir um episódio da Peppa. Não tenha medo de conversar com si mesmo. Essa aí é a 5ª dica, o 5º princípio. Isso é muito importante fazer, porque assistir uma coisa e escutar aquela frase e traduzir aquela frase na sua cabeça é mais fácil do que montar a própria frase. Eu começava a usar, a minha rotina do dia a dia. Eu fazia a minha rotina bem detalhada. É 6 horas da manhã, eu acordo. Assim que eu acordo, eu abro os meus olhos. Quando eu abro os meus olhos, quando eu estou deitado para cima, o que eu vejo? Eu olho para o teto. Aí o que eu faço? Eu me levanto. Depois de levantar, eu caminho para o banheiro. Tá vendo como é bem detalhado? Eu não falei simplesmente eu acordo, eu uso o banheiro, eu tomo café da manhã. Eu sou bem detalhado no que eu faço. Por quê? Porque isso vai crescer o seu vocabulário. E, gente, eu ficava o dia inteiro. Je me réveille, je ouvre les yeux, je regarde le plafond, je marche à salle de bain, je mets le temps, je me tiens devant le lavabo, je regarde. E por diante, tá? Era o dia inteiro fazendo isso. Conversar com si mesmo não é coisa de doido. É coisa de gente que quer aprender uma língua. Agora tá na hora de conversar com seus amigos e seus familiares. Mas, professor, meus amigos não falam inglês, minha família não fala inglês. Não importa, tá? Então o que você vai fazer? Você vai falar com eles em inglês e depois traduzir. Pagando um mico em frente dos seus amigos, em frente da sua família, é como se você estivesse errando também. E você tem que superar este medo, porque senão você nunca vai falar a língua. Porque na sua cabeça você nunca vai estar pronto. A 7ª coisa, e a última coisa, escreva um diário. Qualquer coisa que você não saber escrever em inglês, escreva em português. Aí depois que você terminar de escrever, você vai e pesquisa aquelas palavras que você não soube. Desse jeito, você vai tendo menos e menos buraco na língua que você está tentando aprender. Essas são as 7 coisas que eu estou fazendo para aprender francês. E agora eu estou passando para vocês a aprender o inglês em 2023. Gente, não esqueça de entrar no nosso canal e entrar lá no nosso playlist para você ir montando sua base, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscreva e acena o sininho aí para ter mais vídeos no futuro.